Hoje é a última lição desse primeiro trimestre 2025, a lição de número 13. Quero convidá-los para nós fazermos a leitura da introdução, mas antes, só reforçando aqui o tema que nós iremos estudar nesse domingo, é perseverando na fé em Cristo, perseverando na fé em Cristo. Quero convidar um dos meus irmãos aí para fazer a leitura da introdução. Quem pode fazer a leitura para nós? Pode ser o irmão Jefferson. Os irmãos, Senhor. O senhor pode fazer a leitura da introdução? Posso sim. Sim, senhor. Pode. As religiões mundiais e os movimentos dissertantes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte da autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Muito bem, muito obrigado, irmão Jefferson. Meus irmãos, para início de conversa, eu queria fazer aqui uma ponderação preliminar, antes de nós entrarmos aqui nos tópicos da nossa lição. Eu quero fazer uma ponderação acerca do tema dessa lição. O tema é perseverando na fé em Cristo. Ao lermos o tema da lição, pode parecer que essa fé seja aquela fé salvífica, né, pela qual nós fomos salvos quando ouvimos a palavra do Evangelho. Porém, quando nós entramos no conteúdo da lição, nós percebemos que a fé a qual a lição se refere aqui no tema não é exatamente a fé salvífica, embora ela esteja inclusa no bojo aqui do conteúdo. Mas eu gostaria de destacar aos irmãos que essa fé a qual o tema se refere é a fé como conjunto de crenças e doutrinas que fundamentam o cristianismo. Os irmãos sabem que a Bíblia se refere a alguns tipos de fé distintos. Por exemplo, a Bíblia apresenta a fé em Gálatas capítulo 5 como um fruto do Espírito. A Bíblia também apresenta a fé no capítulo 12 de 1 Coríntios como um dom espiritual. E em algumas outras passagens, a fé é apresentada como o ato de aceitar a Cristo como Salvador, de crer em Cristo, de crer no seu sacrifício como Salvador. Porém, em algumas outras passagens da Bíblia, a fé é apresentada como conjunto de crenças que fundamentam o cristianismo. E é a esse tipo de fé, que eu acabei de citar, que a lição vai tratar. É nessa fé que nós devemos perseverar. É nesse tipo de fé. A fé como conjunto de crenças e doutrinas que fundamentam o cristianismo, as quais estão, né, nas Escrituras Sagradas. Esse conjunto de crenças, de dogmas, podemos dizer assim, de doutrinas, elas se encontram nas Escrituras Sagradas. Esta fé, a qual nós iremos tratar, ela recebe algumas outras nomenclaturas nas Escrituras, como, por exemplo, ela é chamada de a doutrina dos apóstolos, ela é chamada de o fundamento dos apóstolos e profetas,
ela também é chamada de a doutrina de Cristo e vários outros nomes que a Bíblia se refere a esta fé. Portanto, para ficar claro, a fé a qual a lição se refere não é exatamente a fé salvífica, que nos dá a garantia da salvação, mas é a fé como conjunto, tá? Como conjunto de crenças, como conjuntos de doutrinas e dogmas que fundamentam o cristianismo, tá bom? Nesse sentido, a lição abordará a necessidade de o cristão permanecer crendo nessas doutrinas, usando como principal argumento a veracidade das Escrituras. Então, é a isso que esta lição vai se propor. Os irmãos sabem que nós já estamos vindo aí há 3 meses estudando sobre várias doutrinas que são caras para nós, várias doutrinas que são consideradas como doutrinas fundamentais do cristianismo, tá? E temos aprendido a combater as heresias que se contrapõem a essas doutrinas. E, ao final desse trimestre, nós iremos aprender e também iremos instruir os nossos alunos em sala de aula de que não basta somente conhecer as doutrinas bíblicas, não basta somente ter o conhecimento da fé bíblica, da fé genuína, mas é necessário perseverar nela, é necessário permanecer nessa fé. Amém? Então, eu espero que eu esteja conseguindo ser claro. Se algum irmão tiver alguma dúvida com respeito a essa ponderação que eu acabei de fazer acerca do tema, o irmão pode ficar à vontade e tirar sua dúvida antes de nós entrarmos aqui nos pontos da nossa lição. Eu pergunto aos irmãos se ficou claro a ponderação que eu fiz acerca do tema. Sim? Muito bem. Só o Charles que entendeu. O Jefferson entendeu também. Os demais aí confirmam ou estão com dúvida? Muito bem. Então, para deixar bem claro, a fé a qual a lição se propõe a tratar não é exatamente aquela fé salvífica, que é aquele sentimento de aceitar a Cristo, de entregar a vida a Cristo, mas é a fé como conjunto de crenças, tá? É a fé como conjunto de crenças e doutrinas que fundamentam o cristianismo bíblico, Então, o que a lição se propõe a tratar é ensinar os cristãos a permanecer nesse conjunto de crenças, que é chamada muitas vezes de fé apostólica, de doutrina dos apóstolos, de fundamento dos apóstolos e profetas, e por aí vai. Então, dito isto, nós iremos então para o primeiro ponto da nossa lição, que está escrito assim: diante das heresias é preciso perseverar. Diante das heresias é preciso perseverar. Vou pedir a outro colega, outro irmão que faça a leitura desse primeiro subtópico, os falsos mestres, e se possível for, fazer a leitura também do segundo já, só de uma vez. Vamos lá? Pode ser a Leudiane. A Leudiane, eu acredito que ela pode, se possível for, minha irmã, faça a leitura desse primeiro subtópico aí para nós, os falsos mestres. Tá? E em seguida, a experiência apostólica. Ah, tá. Tá bom. Muito bem, então eu vou fazer a leitura aqui, meus irmãos. Tá bom? Os falsos mestres.
as duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. E a expressão falsamente chamada ciência, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão, que viveu de 135 a 204 depois de Cristo, combateu o tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Então, se nós continuarmos lendo, eu vou ler um pouco aqui também desse segundo subtópico, a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária, como está em Atos 16, do verso 1 ao 3. Isso aconteceu depois dessas perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Então, o que nós podemos já de cara aqui observar nesse primeiro ponto? O que nós podemos resumir para a nossa turma nesse primeiro ponto, para ficar muito claro? Os irmãos observam que esse primeiro ponto, ele busca destacar o caráter apologético das cartas pastorais, tá? Este primeiro ponto procura destacar o caráter apologético das cartas pastorais. Quando nós lemos 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, nós observamos que essas cartas, que ficaram conhecidas como cartas pastorais, elas têm um teor muito ministerial, onde Paulo começa a dar instruções para os jovens pastores, Timóteo e Tito. Porém, não é só isso. Todas as cartas, toda a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito estão recheadas de argumentações apologéticas, aonde o apóstolo Paulo incentiva os pastores a combaterem pela fé, a combaterem as heresias que estavam nascendo naquele tempo e se proliferando sobre a igreja. Então, eu coloquei da seguinte forma, um pequeno resumo para esse primeiro tópico da nossa lição. Que este ponto busca destacar que o caráter apologético das cartas pastorais ressalta o desejo paulino de que a igreja não seja passiva diante dos ataques à fé. Amém, irmãos? Então, este primeiro ponto busca destacar que o caráter apologético das cartas pastorais ressalta o desejo de Paulo de que a igreja não seja passiva diante dos ataques à fé. Quando nós lemos primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo 15, quero pedir aí que os irmãos abram a sua Bíblia, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15. Algum irmão que encontrar, pode fazer a leitura.
Quem pode fazer a leitura? É muito interessante que os irmãos participem, interajam, façam a leitura, para que não fique assim um monólogo, irmãos. Não fique assim uma aula tão monótona, tá bom? Seria muito bom que os irmãos participassem, até alivia a garganta do professor. Sim. Tá, tudo bem. Isso. Muito bem, somente o versículo 15, meu irmão. Obrigado, tá bom? Só o versículo 15. Então, o que esse versículo destaca? Observe que esse versículo está dentro de uma carta pastoral. O que Paulo está destacando aí? Que a igreja, ela não pode ter uma atitude passiva diante das heresias, diante dos heresiarcas, diante dos hereges, diante daqueles que se contrapõem à fé. Nós não podemos ficar inerte como igreja. Paulo destaca aqui que a igreja, ela é a coluna e ela é o baluarte da verdade. A igreja é a coluna e ela é o baluarte da verdade. É ela quem sustenta a verdade. É a igreja que, através da pregação fiel da Sagrada Escritura, da pregação fiel das doutrinas bíblicas, segura a verdade, para que a verdade não seja lançada por terra. Portanto, observe que as cartas pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, destacam um desejo do apóstolo Paulo de que a igreja tenha um caráter apologético. E o que seria ter um caráter apologético? Seria a igreja se dispor a combater pela fé. Seria a igreja se dispor a combater as heresias, tá? É por isso que o primeiro tópico da nossa lição traz esse tema. Diante das heresias é preciso perseverança. Diante das heresias é preciso que a igreja persevere, tá bom? Então, esse é o primeiro destaque que eu quero fazer do primeiro ponto da nossa lição. E quero caminhar aqui também ressaltando algumas outras coisas. Eu quero destacar aqui para os irmãos alguns ataques contra a palavra de Deus atualmente, tá bom? Alguns ataques contra a palavra de Deus nos dias atuais. O nosso primeiro ponto destaca a luta que Paulo tinha naquela época contra os gnósticos, contra os falsos mestres da lei, contra os contadores de fábula, genealogia. E hoje, quem são os inimigos da verdade hoje? Quem são os inimigos da palavra de Deus hoje? Eu destaquei aqui, ao menos 3 tipos de ataque que a igreja, que a palavra de Deus está sofrendo nos últimos dias. Primeiro, liberalismo teológico. O que o liberalismo teológico ensina? O liberalismo teológico tem uma frase que lhe é comum. Eles dizem assim: nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Eles dizem assim: algumas coisas a gente pode levar a sério, outras coisas não. Negam, inclusive, a historicidade de alguns pontos da Escritura, de alguns personagens bíblicos. Interpretam a Bíblia ao seu bel prazer. Só que nós sabemos que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Amém? Quando alguém diz assim, que a Bíblia contém a palavra de Deus, essa pessoa já está caindo na ideia do liberalismo teológico. Uma outra teologia que busca também confundir e atacar a palavra de Deus é a teologia católica sobre o cânon bíblico. O que a teologia católica ensina sobre a Escritura?
Primeiro, que eles dizem que a Escritura não é a única fonte de autoridade da Igreja. Além da Escritura, teologia, a Igreja Católica, eles fundamentam as suas crenças e doutrinas, primeiro, em cima do papado. O Papa é infalível. Quando ele está sentado na sua cátedra e que ele profere alguma coisa em matéria de fé, a teologia católica diz que o Papa, nesse sentido, ele é infalível. Outro ponto que a Igreja Católica fundamenta suas crenças é na tradição dos pais da Igreja. Eles colocam aquilo que foi passado ao longo da história de forma oral, eles equiparam o valor da tradição oral com a palavra de Deus, com a palavra escrita, com as escrituras. Para eles, o que foi passado ao longo da história pelos pais da igreja, pelos padres, pelos bispos, tem igual valor de inspiração que as escrituras sagradas. E além disso também, o que é que os católicos ensinam sobre a escritura? Eles dizem assim, a igreja, ela está acima da escritura. Não sei se vocês lembram, mas alguns anos, acho mais ou menos 2 anos atrás, surgiu uma polêmica de um bispo católico, de um vídeo dele aí dizendo que a igreja ela está acima da escritura, porque a escritura saiu da igreja. Eles dizem assim, olha, quem escreveu a Bíblia foram os pastores da igreja, foram os padres da igreja, foram os bispos da igreja que escreveram a escritura. Portanto, a igreja tem autoridade para dar o sentido que ela quiser à escritura sagrada. Então, olha, a sagacidade da igreja católica, o malabarismo que eles fazem para confundir a mente dos incautos. Além da teologia católica acerca do cânon bíblico, nós temos ainda outros ataques à palavra de Deus, como, por exemplo, fontes paralelas de autoridade. Quando você olha para as seitas, o que é que você vai encontrar nas seitas, além da palavra de Deus, além da Escritura? Eles terão outros livros, outros escritos que eles também chamam de palavra de Deus, em consonância com a Bíblia Sagrada. Eles dizem assim, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, mas a Bíblia Sagrada não é a única palavra de Deus. A exemplo disso, nós temos os adventistas, que têm os livros de Ellen White, nós temos os mormons, que tem o livro dos mormons, tá? Nós temos o espiritismo, que tem o livro dos espíritos de Allan Kardec, e por aí vai. A maioria das seitas, elas têm as suas próprias fontes de autoridade, além da Escritura Sagrada. São escritos dos seus profetas, que eles mesmos criaram, que eles mesmos inventaram, e que eles equiparam à Escritura Sagrada. Então, esses são alguns dos ataques que a palavra de Deus sofre hoje. Tá? E o que é que nós devemos dizer para os nossos alunos em sala de aula? Nós devemos dizer que diante de todos esses ataques, diante de todas essas heresias contra a palavra de Deus, é necessário perseverar na fé apostólica. É necessário perseverar na genuína fé cristã. E se o teu aluno perguntar qual é a fé cristã, você vai mostrar a tua revista para ele. Você vai dizer, olha, abra a sua revista desde o início do nosso trimestre, que você vai ver as principais fés, os principais pontos da fé cristã. A Santíssima Trindade, a encarnação do Verbo, a deidade do Espírito Santo, a deidade do Filho, tá? Então, tudo que nós estudamos são alguns dos principais pontos, são alguns dos principais fundamentos da genuína fé cristã. E negar esses pontos é cair em heresia de perdição. Tá bom? Mas ainda no primeiro ponto, eu quero aqui destacar para os irmãos o terceiro subtópico, entendendo o querer.
entendendo o querer. Se nós olharmos aí, meus amados irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, o versículo 12 de 2 Timóteo 3, diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Aí o autor da lição escreve aqui da seguinte forma: o verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, como está em 1 Pedro 4,14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. O que Deus espera da igreja? Você vai dizer para o seu aluno: o que Deus espera de você, querido aluno? Você que está, às vezes, talvez lá na faculdade, você que está inserido em um meio social, no seu trabalho, de repente no seu trabalho, de repente no seio da sua família, aonde a sua fé é bombardeada, aonde a sua fé é atacada. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós resolução. Deus espera de nós decisão. Decisão de quê? De, se preciso for, sofrer por amor ao Evangelho. Sofrer por essa fé. Eu citei na última aula, para os queridos aqui, que Judas escreveu que é necessário pelejar, é necessário combater pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que fé foi essa que foi dada aos santos, que Judas se refere? É essa fé que nós estamos tratando. É o compilado de crenças do cristianismo. Que Deus é um e é três, Ele é a Santíssima Trindade, que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado aos céus, de onde virá um dia para julgar os vivos e os mortos. É crer na pecaminosidade do homem e de que o homem não pode ser salvo por si mesmo, mas ele precisa inteiramente da graça de Deus para alcançar a salvação. É crer que a salvação não pode ser alcançada por méritos humanos, por obras humanas, mas unicamente pela obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. E que a única coisa que o homem deve fazer para alcançar essa salvação é crer no Senhor Jesus, para que ele seja salvo. Esses são os pontos cruciais, fundamentais, essenciais da fé cristã, na qual todos nós devemos nos apegar. Amém? Então, esse último ponto que eu li, o autor da lição destaca que os cristãos na atualidade devem estar resolutos para sofrer pelo Evangelho. Eu coloquei aqui um destaque. Eu destaquei aqui o seguinte, que ao longo da história, a fé cristã sempre foi atacada em dois frontes. Ao longo da história, a fé cristã sempre foi atacada em dois frontes. O primeiro fronte é o fronte interno, através dos hereges e das heresias. O apóstolo Paulo deixou claro, na sua reunião com os bispos de Éfeso, eu quero até que os irmãos abram aí a sua Bíblia em Atos. Atos... Deixa eu localizar aqui para me dizer para os irmãos. Atos 20, versículo 28. Eu acho que é isso mesmo. Atos 20, versículo 28. Veja o que Paulo diz aqui para os bispos da igreja de Éfeso. Ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, observe essa expressão de Paulo, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão
o rebanho. Algumas traduções, em vez de penetrarão, está surgirão. Qual que é a ideia do texto aqui? É que após a partida dos apóstolos, após a morte dos apóstolos, a igreja ficaria vulnerável às heresias e aos ataques de falsos líderes. E aonde é que essas heresias surgirão? Aonde é que esses lobos vorazes surgirão? Eles surgirão justamente no meio dos bispos da igreja. Eles surgirão justamente no meio da igreja, tá? Por isso que eu destaquei aqui que a igreja, ao longo da história, sempre sofreu ataques. A fé cristã sempre sofreu ataques em dois frontes. O primeiro fronte que eu disse é o fronte interno, através dos hereges e das heresias. Os hereges, eles surgem no seio da igreja. As heresias surgem no meio da igreja, no seio da igreja. Mas também nós temos o fronte externo, que são as perseguições políticas e estatais que surgiram ao longo da história, tá? A igreja, quando não era perseguida pelos hereges dentro dela mesma, quando a fé cristã não era atacada de dentro da igreja mesmo, através dos falsos líderes, dos falsos pastores, dos falsos mestres, ela era atacada pelos governantes, onde os nossos irmãos eram levados às fogueiras, eram devorados pelos leões, eram arrastados pelos touros, e eram enforcados, crucificados, vazados ao meio com uma lança, com uma espada. Porém, o que Paulo deixa claro no versículo 12 é que todos os que desejam piamente servir a Cristo sofrerão perseguições, padecerão. Tá bom? Meus amados, o que é essa expressão que Paulo usa? Todos aqueles que querem piamente servir a Cristo, essa expressão piamente, o que é piamente? É ser totalmente devotado a Cristo, é ser totalmente devotado aos ensinos de Cristo, é ser totalmente devotado às doutrinas cristãs. Servir piamente é servir sem que haja nenhuma falha, sem que haja nenhuma falta. Paulo está dizendo que aqueles que não negociam os valores cristãos, eles sofrerão perseguição. É isso que Paulo está dizendo, tá bom? Então vamos aqui, se não houver nenhuma dúvida quanto a este primeiro ponto, nenhum comentário, algum querido aluno, irmão aí, professor, que quiser fazer algum comentário, algum acrescento, fique à vontade, tá bom? Se tiver alguém queira fazer alguma ponderação, alguma pergunta, fique à vontade, que é para nós passarmos, então, para o segundo tópico. Se não houver, eu vou logo pular aqui para o segundo tópico, irmãos. Embora eu não tenha lido aqui o último subtópico do primeiro ponto, mas eu já resumi todo o ponto aqui para os irmãos, tá bom? Não vai ser necessário nós fazermos essa leitura desse quarto subponto do primeiro tópico, porque ele apenas está destacando aqui as características desses hereges que surgem, que sempre surgiram e que continuam surgindo no meio da igreja. Eu gostaria só de destacar aqui, nesse ponto, o termo encantador, tá? Que é uma das características que o autor da lição dá para esses hereges. Eles têm uma capacidade terrível de encantar os cristãos, tá bom? Infelizmente, como nós já debatemos aqui em algumas outras aulas com o professor Railton, os crentes, e não é à toa que a Bíblia nos chama de ovelhas, os crentes são dóceis demais, são ingênuos demais, quando se trata
de matéria de fé, de crença, tá? E por isso é que surgem os embusteiros, os impostores, os feiticeiros, os charlatões, os encantadores no seio da igreja, se travestindo de pastores e de ministros de Cristo, tá bom? Mas, na verdade, todos eles nada mais são do que enganadores e impostores da fé, tá bom? Vamos, então, para o segundo ponto, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Agora há pouco, acho que Olívia, né? Eu não sei se ela ainda está aí. Acredito que ela queria fazer uma leitura agora há pouco. Se você quiser participar agora, Olívia, você pode fazer essa leitura para mim, pode ser? Acho que ela não... Segundo tópico. O segundo tópico, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Você pode ler apenas esse primeiro ponto. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Eles vão estar complicado aqui para nós. Está difícil. Vamos então aqui, vou fazer a leitura, tá bom? A irmã então ouça aí. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Versículo 14, está escrito lá no versículo 14, e tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? O contexto em 2 Timóteo 3:10 ao 17 mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, que é um outro nome para as escrituras sagradas. As escrituras sagradas que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14 o apóstolo emprega o pronome relativo, de quem? Em sabendo de quem tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente, dos quais. Em vez de quem, você pode substituir aí pela expressão dos quais. Isso permite as seguintes traduções. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, conforme a nova tradução na linguagem de hoje. Ou então, pois conheces aqueles de quem aprendeu, na NVT. Ou então, confiar naqueles de quem você aprendeu. Desde a infância, versículo 15, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd, e ao próprio apóstolo Paulo. Meus queridos irmãos, esse segundo ponto da nossa lição, que traz aqui as seguintes expressões: aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Eu observo que esse segundo ponto da nossa lição, ele destaca a importância, observe só, ele destaca a importância da educação cristã no preparo das futuras gerações para perseverar na fé. Tá bom? Eu quero ler aqui para os irmãos uma pesquisa. Quero ler uma pesquisa para os irmãos. Se de repente algum irmão depois precisar, eu posso estar enviando lá no grupo. A pesquisa diz assim: essa pesquisa é do instituto chamado Barna Group, tá? A porcentagem de cristãos que se desviam em idade universitária é um tema preocupante. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Americano de Pesquisa, Barna Group, em 2011, cerca de 40% dos jovens cristãos americanos deixam de frequentar a igreja após ingressar na universidade, embora ainda se considerem cristãos.
Além disso, 10% se tornam ateus ou agnósticos. Outra pesquisa realizada pelo Lifeway em 2017 mostra que 47% dos jovens que se afastam de suas igrejas afirmam que a mudança para a universidade desempenhou um papel importante nesse processo. Eu procurei outras pesquisas além desta, e as outras pesquisas são ainda mais preocupantes, irmãos. Tem pesquisa que chega a colocar 60% dos jovens que se desviam em idade universitária, tá? E o que é que ocorre? Quais são os fatores que levam os jovens a se desviarem? Eu penso, é uma concepção minha, eu não tenho dados para isso, mas é uma concepção minha. Eu já tenho mais de 15 anos servindo a Deus na igreja, trabalhando muito tempo com jovens, e eu percebo que a maioria dos pais até tem uma preocupação de levar os filhos à igreja, mas para por aí. A maioria dos pais tem uma preocupação apenas de levar os filhos à igreja, e eles acham que isso é suficiente. Eles acham que é suficiente levar o filho para a escolinha, da escola dominical, aonde na maioria das vezes, me perdoe aqui se tiver alguma irmã que trabalha, ou algum irmão que trabalha no departamento infantil, não é uma crítica destrutiva, é apenas uma observação que eu vou fazer, onde na maioria das vezes, o que nós temos nas escolinhas das crianças são apenas historinhas de Davi, de Golias, de José, e quase nada de doutrina bíblica, de fundamentação bíblica. Eu acredito que as nossas crianças, elas já deveriam desde cedo começar a ser condicionadas a doutrinas bíblicas. O que é que leva o jovem a se desviar em idade universitária? Não tem outra resposta a não ser, irmão, a não ser falta de firmeza na fé. Falta de firmeza na fé, falta de convicção teológica, falta de convicção cristã, tá? O que nós oferecemos, na maioria das vezes, para as nossas crianças e adolescentes em nossas igrejas, é uma teologia muito líquida, é um conteúdo muito raso. Faça uma pesquisa com os seus jovens, peça para ele definir o que é a Santíssima Trindade. Peça para o seu jovem definir a encarnação do Verbo, o esvaziamento de Cristo. Muitos deles não saberão dizer, tá? Muitos deles se enrolarão para expressar isso, mesmo tendo sido criados, muitos deles, na igreja desde a infância, tá? E é justamente isso, essa é a preocupação de Paulo, quando ele escreve a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo tem uma preocupação de que a nova geração de crente, simbolizada aqui por Timóteo, não se desvie, não se afaste, mas permaneça naquilo de que foi inteirado, tá bom? Eu quero destacar aqui, meus amados, que esse segundo ponto, qual é a preocupação desse segundo ponto dessa lição? O que é que o autor da lição quer? O que é que o comentarista Ezequias Soares quer nos mostrar nesse segundo ponto? Eu penso que o comentarista da lição, ele quer despertar na igreja, com este segundo ponto, que a igreja abra os olhos para a educação cristã mais séria.
para uma educação cristã mais séria. Não há como, irmãos, resgatar a nova geração que está vindo aí. Uma geração robotizada. Uma geração que só conhece o digital. Uma geração que vive em um mundo abstrato. Uma geração que vive em um mundo onde a mente deste mundo é uma mentalidade líquida, aonde não há verdades absolutas. Se a igreja não se despertar para uma educação cristã mais séria, essa futura geração que está vindo aí será levada, ela será perdida, tá? E se nós observarmos aqui esse segundo ponto, é isso que o autor da lição está destacando, a importância da educação cristã para forjar a futura geração de cristãos. E ele faz isso destacando 3 coisas importantes sobre a educação cristã. Primeira coisa importante sobre a educação cristã, os agentes da educação cristã. Primeira coisa que o autor da lição mostra aqui, e não é exatamente o autor da lição, mas é o apóstolo Paulo que mostra no texto, que existem 2 agentes da educação cristã. Quais são esses 2 agentes da educação cristã? O primeiro agente é o agente principal, que é o lar, a família. Paulo destaca que Timóteo aprendeu as Sagradas Letras desde a infância. Aonde? Em casa, com a avó dele e com a mãe dele, tá? Com a avó dele e com a mãe dele. Aí depois nós temos o segundo agente da educação cristã, que não é um agente principal, é um agente coadjuvante, tá? Que é a igreja. O agente principal da educação cristã é o lar. A igreja é um agente da educação cristã, mas é um agente coadjuvante, que está ali para amparar, para ajudar, para instruir. Mas a maior preocupação com a educação cristã deve ser do lar, irmãos. E o apóstolo Paulo destaca isso quando ele deixa claro que Timóteo aprendeu da sua mãe e da sua avó, mas também aprendeu dele como apóstolo. O irmão Joenilson tem a liberdade, meu irmão. Fique à vontade. Eu não tive um problema aqui com a minha internet, eu toquei sem querer, o celular travou tudo aqui. Já cheguei atrasado. Estou só ouvindo hoje, só aprendendo. Tá bom, meu pastor. Se Aí assim eu que o senhor saí, quer, fui falar, saiu. Vou ouvir de novo. Tá bom, meu amado. Pois bem, meus irmãos, então nós temos aqui o primeiro agente, nós temos o primeiro destaque sobre a educação cristã, que são os agentes da educação cristã, onde Paulo destaca, e o autor da lição também faz esse destaque aqui, no segundo tópico, quando ele destaca que, já no tema mesmo, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. E nós temos uma pergunta aqui, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? Primeiro, ele aprendeu em casa, com a sua avó e com a sua mãe, mas também ele aprendeu na igreja, com o apóstolo Paulo. Então, nós temos 2 agentes da educação cristã aqui. Tá? E qual que é o problema da nossa geração atual? É que a nossa geração atual não está aprendendo muito em casa, irmãos. Essa é a grande realidade. Os pais apresentam a igreja para os filhos. Apresentam a igreja, levam os filhos à igreja, mas muitos não apresentam Cristo aos filhos em casa. Não apresentam a Bíblia aos filhos em casa. Tá bom? Então, eu acredito que é importante destacar isso.
para os alunos em sala de aula, que a maioria são pais, tá bom? São pais de família, são mães de família, e você vai ressaltar para o seu aluno em sala de aula a importância que o pai e a mãe têm na formação teológica dos seus filhos. Tá bom? Nós jamais devemos nos furtar de dizer para os nossos alunos que o pai e a mãe, eles devem ter uma missão importante na vida dos seus filhos, de trazer a eles não somente a formação secular, mas também uma formação teológica. Nós encontramos isso na educação judaica. A educação judaica, parece que o capítulo 6 de Deuteronômio, nós temos uma ordem lá, de que os pais deviam ensinar aos seus filhos a lei do Senhor. Sentado em casa, deitado na cama e andando pelo caminho. Deveriam atar as letras da lei do Senhor na sua testa e na sua mão direita e nos umbrais da sua casa. Então, olha a importância que os judeus davam para a educação teológica dos seus filhos, tá bom? Mas talvez o grande fracasso do cristianismo hoje, dentro das universidades, é porque quem está indo para a universidade, tá bom? Quem está indo para a universidade não teve uma formação teológica cristã. Quando eu digo formação cristã, não é só ensinar o filho para a igreja, não é só ensinar o filho a cantar os hinos da harpa, mas ensinar doutrina bíblica para os seus filhos. Teve uma irmã ou irmão que escreveu um texto aí, eu não sei quem foi. Deixa eu me ver aqui. A irmã Laís se levantou. Com licença. Pai Senhor, meus irmãos. Parabéns, irmão Fabrício, pela aula. Muito obrigada. Como você comentou sobre os cristãos, né, que vão para a universidade, e eu estou na minha segunda formação. Então, eu já observei muito dessas coisas. E eu fiquei com vontade de fazer algo que ele está aqui na reunião, é o meu pai, que é José Lourenço Brito. Algumas pessoas conhecem. E o senhor falando sobre a importância dos pais, né? Não só incentivarem os filhos a irem para a igreja, mas viverem uma vida de exemplo. E o meu pai, aproveito a oportunidade para agradecê-lo mais uma vez. Todos os dias da minha vida que eu acordei, ele estava lendo a sua lição, lendo a Bíblia e nos ensinava, ele e minha mãe. E eu já não moro com eles há algum tempo, né? Mas estou sempre indo de férias de volta. E eles continuam assim. E eles não me soltaram em um lugar diferente. Eles tiveram sempre essa iniciativa de, em todo lugar onde eu estivesse, primeiro, antes de qualquer lugar, eu ia para a igreja, me instalava na igreja. E por conta disso também, hoje eu sou professora da escola dominical e eu primeiro formei em fisioterapia, né? E agora atualmente estou formando em medicina esse ano, em nome de Jesus. E aproveito essa oportunidade para falar sobre essa importância e agradecer ao meu pai. Obrigada. Perdão, irmãos, porque deu uma bugada aqui. Eu saí, não sei se vocês perceberam, e voltei de novo, tá? Mas louva a Deus aqui pela vida da nossa irmã, testemunho dela, testemunho também do irmão Brito, que é um exemplo, inclusive ele participa conosco aqui de todas as aulas. Nosso irmão Lourenço, ele é diácono do Tempo Central, um dos diáconos mais antigos do Tempo Central, da Assembleia de Deus aqui em Pinheiro. É também superintendente da escola dominical e pelo próprio testemunho da sua filha aqui, um excelente pai, tá bom? Forjou seus filhos na casa de Deus. Tanto é que seus filhos, mesmo depois de formados, permanecem servindo a Jesus. Nós louvamos a Deus por isso, tá bom? Mas quantos pais não têm mais essa felicidade, né? Porque não cuidaram
de formar as bases teológicas dos seus filhos em casa. Muitos deixam apenas a cargo da igreja, a cargo do departamento infantil da igreja, que muitas vezes se sobrecarrega, tá? Para suprir a necessidade que os pais poderiam estar suprindo em casa. Irmão José William, rapidamente, irmão José, para nós concluirmos aqui. Fica à vontade. Pai do Senhor, meus amados. Amém. Só compartilhar com os irmãos um testemunho, dessa vez não feliz como o testemunho da irmã Laís, mas testemunho triste, totalmente uma situação contrária ao que a nossa irmã comentou. O rapaz, ele foi fazer uma graduação em uma universidade pública, uma federal, fez a graduação, foi fazer uma pós em Portugal, uma família aqui de Pinheiro mesmo. Essa família congregava em certa congregação regularmente, a mãe, o pai, mas de repente eles não foram mais para a igreja, deixaram de congregar. Os irmãos visitavam e não sabiam o motivo dessa ausência repentina. E eu percebo que às vezes eu chegava lá, dava a paz do Senhor a eles, e aí eles já não davam mais a paz do Senhor. Depois, alguém da família contou chorando, né, no círculo de oração, na verdade, numa pré-escola, que o filho dessa família voltou ateu de Portugal, voltou ateu e conseguiu convencer os pais também a seguir o mesmo caminho. Então, ele tanto voltou ateu, como conseguiu tirar os pais da igreja e torná-los céticos em relação à igreja, em relação a Cristo, em relação ao Senhor. Então, um exemplo muito triste do que pode acontecer se nós não vigiarmos em relação aos nossos filhos e àqueles que estão à nossa volta, né, sendo ceifados por ideologias tão nocivas que estamos nos deparando ultimamente. Muito obrigado, irmão William, pela contribuição. Meus amados, vamos então continuar aqui. Eu estava falando sobre, nós já iremos já concluir, já estamos chegando para a finalização. Eu quero concluir este raciocínio aqui do segundo ponto, onde eu estava destacando que a finalidade desse segundo ponto aqui do autor da lição é destacar para a igreja a importância da educação cristã na formação de uma geração que não vai se desviar, uma geração que vai permanecer firme. Então, eu estava mostrando os agentes dessa educação. Primeiro, o lar, que é o agente principal, e a igreja como agente coadjuvante. Mas nós temos ainda a finalidade da educação cristã. Qual é a finalidade da educação cristã? Será que é só transmitir conteúdo, encher a cabeça de crianças e adolescentes de informações bíblicas, de textos bíblicos, de teologia? Não, não é essa a finalidade. Paulo deixa claro no versículo 15, e o segundo subtópico do ponto 2 da nossa lição deixa claro que a finalidade da educação cristã é criar uma geração de cristãos que sejam firmes, que sejam capazes de resistir aos intempéries deste mundo, às afrontas deste mundo, porque a fé cristã, ela é bombardeada todos os dias, nos mais variados segmentos da sociedade, de todas as maneiras, através das mídias, dos filmes, das novelas, dos livros, da academia. Em todos os lugares, a fé cristã ela é bombardeada. E se os nossos filhos não receberem uma boa educação cristã, primeiro em casa e depois na igreja, eles farão parte de uma geração fraca. Será uma geração que facilmente será devorada pelos lobos vorazes que Paulo citou em Atos capítulo 20. Tá bom? Então, o segundo subponto diz assim: permanecendo firmes nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que ele aprendeu.
e que acredita, ou de que foste inteirado, tá bom? De que foste inteirado. Eu não vou continuar a leitura, porque já ficou bem claro. E, em último lugar, desse ponto, ele vai destacar qual é o conteúdo da educação cristã. Qual é o conteúdo da educação cristã? Está no terceiro subponto do nosso tópico 2. A Bíblia é divinamente inspirada. Então, o que você vai mostrar em sua sala de aula? Que o conteúdo da educação cristã, amado, não é ideias inventadas, não é brincadeirinhas para entreter. Não, o conteúdo da educação cristã é a Escritura. Esse é o conteúdo da educação cristã. As Escrituras Sagradas como palavra inspirada de Deus. Em um mundo com uma mentalidade cada vez mais líquida, é necessário destacar a autoridade da Bíblia Sagrada como regra de fé e prática do verdadeiro cristão. Tá bom? Então, aqui, nosso segundo subponto, o autor deixa claro que a Bíblia Sagrada não é mais um livro, mas é a inspirada palavra de Deus. E essa nova geração que está vindo aí precisa conhecer que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é o livro de Deus, que é palavra e autoridade para nós. Tá bom? Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição. Eu vou aqui apenas destacar para os irmãos que o segundo ponto da nossa lição, se os irmãos observarem aí os 3 subtópicos, ele apenas vai continuar o que ele já iniciou no segundo subponto, que é falar e destacar a importância das Escrituras Sagradas como fundamento da fé cristã. Como fundamento da fé cristã. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. Então, nós temos aí alguns textos bíblicos que é um paralelismo que o comentarista da lição vai fazer entre textos do Antigo Testamento e textos do Novo Testamento que procuram provar que o Novo Testamento está em grau de igualdade com o Antigo Testamento. São textos que mostram que tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento são escrituras sagradas, são palavra de Deus. Tá bom? A abrangência, em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura inspirada, não se restringe apenas ao Antigo Testamento, e sabemos disso, porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, Antigo e Novo Testamento. Observe que o apóstolo Pedro equipara aqui os apóstolos do Novo Testamento com os profetas do Antigo Testamento. Tá bom? Assim como os profetas escreveram o Antigo Testamento, os apóstolos escreveram as escrituras do Novo Testamento, e por isso ambas as escrituras estão em grau de igualdade. Esse último subtópico, irmão, esse último tópico, na verdade, é uma boa oportunidade para levar os irmãos da igreja, da sua classe, a crerem mais na veracidade da Escritura. É uma boa oportunidade para mostrar a eles que a Escritura é infalível,
e é inerrante e é a sempre eterna palavra de Deus. Eu trouxe aqui para os irmãos 4 argumentos baseados em 2 Pedro, versículo 16 ao 21, 4 argumentos para provar a veracidade, a confiabilidade da Escritura Sagrada. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em primeira carta de Pedro, para nós encerrarmos aqui a nossa aula, com esse texto bíblico e com esses argumentos. Segundo Pedro 1,16. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 em diante. Vou convidar o irmão William para fazer a leitura para nós. Pode ser? Até o 21, irmão William. Irmão William. Irmão William, o senhor está na escuta? Pode. Isso. Muito bem. Então, meus amados irmãos, vocês percebem que esse texto aí de 2 Pedro, o apóstolo ele está trazendo para nós alguns argumentos que comprovam a veracidade das Escrituras. O primeiro argumento que ele usa aí é o argumento apostólico. Quando no versículo 16 ao 18, ele deixa claro que ele, os apóstolos, ele e os outros apóstolos, testemunharam, eles viram com seus próprios olhos, eles ouviram a voz do céu. Quando nós falamos de testemunho apostólico, nós estamos mostrando que os relatos dos apóstolos, a disposição de dar a vida pelo que eles testemunharam, denunciam que o testemunho do Novo Testamento é verdadeiro. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, diz que Cristo, depois de ressuscitado, foi visto por mais de 500 pessoas, foi visto pelos 12 apóstolos, inclusive por ele mesmo. E o que nos causa espanto é que, ao longo da história, todas essas pessoas que dizem ter visto Jesus ressuscitado, morreram dizendo isso, morreram por causa dessa pregação. Como poderia alguém morrer por uma mentira, irmãos? Certamente, o testemunho apostólico é uma prova de que o Novo Testamento é verdadeiro. Nós temos aí do apóstolo mostrando um outro argumento, que é o testemunho profético, quando no versículo 19 ao 21,
Ele diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e bem fazei em atendê-la. Tá? No versículo de número 20, ele fala novamente sobre profecia da Escritura, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, ele traz aqui à tona o argumento profético. A Bíblia está cheia de profecias que se cumpriram, que foram proferidas pela boca dos profetas. E as profecias, as palavras dos profetas, são um argumento para defender a veracidade das Escrituras. Por exemplo, profecia sobre a libertação dos judeus por Ciro, está em Isaías 40, versículo 28, Isaías 45, 44, versículo 28, Isaías 45, verso 1 ao 13, se cumpriu em 539. Profecia sobre a morte de Jesus, Isaías 53. Profecia sobre a reunificação e restauração do Estado de Israel, que está em Isaías 11, se cumpriu em 1948, debaixo do nosso nariz. E por que não falar das profecias acerca dos últimos dias? Basta ler Mateus 24 e olhar para o mundo atual e nós iremos ver que tudo está se cumprindo debaixo dos nossos olhos, irmãos. Tá? E ainda o terceiro argumento, que é um dos mais fortes, que é o testemunho da regeneração pessoal. O versículo 19, a parte B, diz assim: e bem fazei em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em vosso coração. O apóstolo está falando da regeneração aqui, que a palavra de Deus, que é como uma luz que brilha nas trevas do coração do homem, tá? Quantas pessoas que estavam em trevas, nos seus corações em trevas, a Bíblia não libertou, não transformou. Tem um testemunho aqui de Nick Cruz, que foi um gangster de Porto Rico, e que, ouvindo uma pregação de David Wilker, foi até a casa dele, se converteu e começou a ler a Bíblia e se tornou um grande evangelista através da leitura bíblica. O testemunho e a vida dele foi transformado. E por último, para nós encerrarmos, o testemunho da própria Escritura. Tá? O versículo 20 ao 21, a própria Escritura diz que ela é inspirada. E em várias passagens bíblicas, como é o caso de 1 Coríntios 14, 37, a Escritura diz que ela é palavra de Deus e que ela é inspirada. Então, meus amados irmãos, esse último tópico, você pode estar ressaltando alguns desses argumentos, mostrando aos seus alunos que eles podem confiar na Escritura Sagrada como palavra de Deus, tá bom? Como Escritura Sagrada, infalível palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós iremos encerrar por aqui. Se algum irmão tiver algum questionamento, alguma ponderação, fique à vontade, que é para nós fazermos a oração final. Todos os irmãos estão satisfeitos com a exposição da aula? Tem alguma dúvida? Algum questionamento? Podemos encerrar? Vamos encerrar, meus irmãos. Nós vamos encerrar aqui. Convidar o irmão Jefferson Damascena, para fazer a oração. Amém. Oi? Quer fazer? Sim. Vamos ouvir nosso irmão. Márcio Lima, fique à vontade, meu irmão. Você levantou sem querer, será? Então vamos orar, irmão Jefferson. Foi sem querer, professor. Levantei a mão sem querer, hein? Tranquilo, meu santo, tranquilo. Tá bom, vamos orar. Paz do Senhor a todos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esta aula que o Senhor usou, que o servo, irmão Fabrício, para estar ministrando. Pai eterno, que o Senhor, meu Deus, venha cada dia clarear em nossa mente os conteúdos, meu Pai, destas lições. Meu Deus, muito obrigado. Fica conosco nesta noite, no restante de noite, em Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém, meus irmãos, Deus abençoe. Nos deu uma noite maravilhosa, uma aula maravilhosa no domingo.